Se você tem filho pequeno e cachorro, por exemplo, em casa, você já deve ter visto o seu filho brigando com o cachorro como você briga com ele. Às vezes apontando o dedo, falando alto, mandando ir dormir, mandando ir comer ou coisa assim. Ou um irmão brigando com outro irmão, usando o mesmo modus operandi dos pais ao brigar com ele. Mas estes exemplos são exemplos simples e corriqueiros. Porém, isso pode ser mais grave. Como assim? Eu tenho falado sobre como o nosso inconsciente utiliza-se de mecanismos de defesa para sanar algum tipo de conteúdo doloroso, algum tipo de memória, lembrança, sentimento que traz dor e sofrimento. Nós temos vários mecanismos de defesa. Quem explorou esses mecanismos de defesa de forma mais profunda foi Anna Freud, que é filha de Freud, e também Ferencz e outros psicanalistas na história. Mas veja só, há um mecanismo de defesa que é considerado por muitos como o pior mecanismo de defesa, ou um dos piores, que é o chamado identificação com o agressor. Bom, diante de uma situação dolorosa, diante de uma situação angustiante, diante de uma situação que você se sente fraco, indefeso, sem poder de reação ou de compreensão, por exemplo, uma criança, uma pessoa que tem menos capacidade de defesa, seja cognitiva, seja física, e ela passa por abusos, ela passa por situações de sofrimento, de angústia, é muito comum que ela utilize um mecanismo de defesa chamado identificação com o agressor. E é muito importante entender mais ou menos como esse mecanismo funciona e como ele se manifesta no dia a dia. Então, é comum que diante de um agressor, por exemplo, a pessoa ou fuja ou combata. Mas quando ela não foge e nem combate, o que ela pode fazer? Ela pode começar a internalizar aspectos do comportamento, atitudes e até mesmo valores daquele que agride, né? Que é o agressor na história. Então, o agredido, aquele que está sofrendo a agressão, ele pode internalizar aspectos do outro para de alguma maneira defender o seu ego, se defender da ansiedade e tentar de alguma maneira manifestar um controle diante daquela ameaça. Isso tudo acontece de forma inconsciente, tá? Esses mecanismos de defesa, eles se manifestam de maneira inconsciente. Agora, como que ele se revela no dia a dia, por exemplo? Uma das maneiras é a adoção de comportamento do agressor. Por exemplo, uma criança que sofre bullying na escola, ela pode agora ser aquele que pratica o bullying com outros, menores e mais fracos com ele. Ou alguém que é abusado num relacionamento de N maneiras diferentes. Agora ele também faz isso, ele se torna o agressor para com alguém com menos capacidade de defesa do que ele. Alguém, é aquela história, sabe, do não pode vencer, junte-se a eles. Então veja, uma das formas é a adoção de comportamentos parecidos. É aquele exemplo que eu dei no começo. A criança que o pai foi lá e brigou e às vezes gritou, colocou a mão no rosto, às vezes deu um tapa nele, ele vai lá e quer fazer com o cachorro agora igual. Ele quer fazer com o irmão mais novo igual também. Então adota-se comportamentos do agressor. A outra coisa a segunda maneira, é a internalização das falas e das crenças. Ou seja, a vítima pode começar a utilizar-se de falas depreciativas do agressor contra si mesmo, internalizando aquilo como quem diz assim, olha, eu realmente sou isso. Realmente eu sou tudo isso que o outro fala. Realmente eu mereço tudo isso que está acontecendo. Eu sou fraco mesmo, eu sou incapaz mesmo, eu sou um vagabundo mesmo, eu nunca vou dar certo na vida. Ele começa a internalizar o que o agressor fala a ele. Outra maneira é a justificativa das ações do agressor. Então, por exemplo, uma mulher que pode apanhar do marido em casa, ela pode começar a internalizar, não é? E justificando a ação do outro. Com isso, ela está se identificando com o outro. Como quem diz, por exemplo, ele fez isso porque ele está muito cansado e eu acabei não dando a atenção que ele merecia.
Olha, ele é uma pessoa boa, só que ele está fazendo isso somente porque ele está muito estressado ultimamente, ele só tem me agredido, abusado de mim, porque na verdade eu também não sou a pessoa que eu deveria ser, eu não estou fazendo como eu deveria fazer, eu não estou agindo como eu deveria. Ah, os meus pais só estão me agredindo de repente porque eu não tirei notas boas mesmo, mas é porque, sei lá, eu sou imprestável e eu não consigo nunca tirar notas boas. Eu não consigo fazer a comida como meu marido quer, a minha esposa quer, e ele então tem razões para fazer isso comigo. Então começamos a utilizar esse mecanismo que é, nos identificamos com ele, olhamos para ele e dizemos, ele tem razão em fazer o que ele faz. Outra maneira é desenvolvermos características semelhantes, que talvez seja, dentre eles, o pior. Por quê? Esse é o caso em que enquanto o outro faz comigo, eu começo a fazer com outros também. E por quê? Porque isso pode fazer com que, de forma inconsciente, eu me sinto mais poderoso, eu me sinto mais próximo daquele que agride. E isso diminui a minha ansiedade. E por que nós fazemos isso? Pode parecer contraintuitivo isso, não é mesmo? Por que se identificar com quem faz mal pra gente? Uma das razões porque nós fazemos isso é o ganho de poder ilusório, por exemplo. Porque quando você se identifica com aquele que agride, a vítima pode, né, aquele que é agredido, pode ter a fantasia de sentir-se um pouco mais poderoso como o outro que exerce poder sobre ela. Então, uma das razões também de utilizar esse mecanismo de defesa é essa sensação de poder. Como o outro exerce poder sobre mim, agora eu quero exercer poder sobre outro. Outra causa, né, de eu usar isso no dia a dia, que é porque a mente, a psique faz isso, é a redução da ansiedade. Entender o lado do agressor, quando eu entendo o lado do agressor, mesmo que dessa maneira distorcida, dá uma falsa sensação de controle. Ou seja, se eu entendo o outro, isso parece que eu tenho controle sobre o outro ou sobre a situação. Uma outra maneira é evitar a punição. Então, em alguns casos, a sensação que se dá é que eu agindo, compreendendo ou me assemelhando ao outro, eu vou evitar a punição. Agora, veja só, você se identificou com algum desses casos? Se sim, né, escreve aí nos comentários, fala como. E a pergunta grande é, tá, eu faço isso, como agora eu resolvo isso? Eu sempre aconselho que a primeira forma de você começar a resolver esse problema é o autoconhecimento, a conscientização. É saber que você faz, por que faz, quando faz. Nem sempre é fácil de chegar a essas conclusões, principalmente sozinho. É por isso que é sempre recomendado que se faça com um profissional, um terapeuta, um psicanalista. Se você tem algum, procure-o, né, acreditando tratar dessas questões. Se você ainda não tem algum de confiança, eu faço atendimentos online também, e aqui no comentário do vídeo você encontra o meu contato. Agora veja, é muito comum utilizar esse mecanismo de defesa, mas não é saudável. Então, através da conscientização, é possível que, identificando a utilização desse mecanismo de defesa, você consegue, é possível você utilizar-se talvez de outros mecanismos que vão ser menos nocivos, menos prejudiciais, menos dolorosos. E assim você começa a reverter, possivelmente, a ação deste mecanismo que é tão ruim, tão doloroso para a sua vida. Então, se você se identificou com ele, coloca aí, escreve nos comentários. Se você gostaria de ouvir sobre outro, também te convido a colocar aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha interessante. Dê uma força, não custa nada. Até o próximo.